o despertar da inteligência. Naturalmente, nós vamos ter que falar sobre a mente. Não só sobre a nossa, como a mente de qualquer ser humano. E a mente, a primeira coisa que a gente vê quando pensa, quando olha para a mente, é a nossa capacidade de pensar. É isso que nos faz diferente dos animais. Nossa capacidade de pensar, é a nossa memória. Os animais também têm memória, só que é uma memória muito diferente da nossa, num grau de desenvolvimento muito diferente do nosso também. Então a nossa memória, ela nos dá uma capacidade extraordinária na natureza. Primeiro, nos diferencia dos animais, porque nós também somos animais. Mas nós somos animais racionais, logo nós somos humanos. Apesar de termos um lado biológico animal, nós temos um quê a mais, nós temos algo que nos torna humanos, ao invés de animais. E fundamentalmente essa diferença é a nossa capacidade de pensar. Enquanto essa capacidade é extremamente limitada no animal, ele pode ter pequenos lampejos disso. Nós temos essa capacidade altamente desenvolvida, tanto que ela chega a ser uma coisa descontrolada, desconhecida, né? É um barulho eterno dentro da nossa cabeça, um movimento eterno de comparações, de julgamentos, o tempo todo barulho interior, o tempo todo um blá blá blá, com o pensamento. Você pode estar quieto, mas você está sempre especulando, sempre dando uma ciscadinha, assim opera o pensamento. E no exame superficial, a gente pode dizer que uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem grande capacidade de pensar, né? O esperto. Muitas vezes o esperto fica rico. Muitas vezes ele leva vantagem. Vocês lembram quando tinha aquela propaganda que depois deu margem à chamada Lei do Gerson? O Gerson era aquele jogador da seleção da Copa de 70, que ele fazia uma propaganda, não sei se era de Gillette, o que era? Cigarro? Era cigarro? Pois é, e que ele falava assim, você sempre leva vantagem, você quer sempre se levar vantagem. Aí o esperto sempre leva vantagem, quer dizer, ele pensa que leva vantagem. Às vezes ele pode até ganhar mais alguma coisa material. No caso do cigarro, por exemplo, eu não sei se ele levava a vantagem que ele propagava. Acho que ele falava no preço, alguma coisa. Mas, num sentido maior, acho que ele não levava vantagem, né? Então, a vantagem do esperto, ela é sempre uma coisa muito limitada, muito pequena, né? É um lucrinho ou um lucrão que nem sempre é o melhor para a vida, nem sempre é o melhor para a harmonia de viver, a maneira de viver que a pessoa se sinta bem, que faça os outros se sentir bem. Então essa questão específica do levar vantagem, do esperto, ela não é necessariamente inteligência. E aqui nós precisamos, como eu digo, calibrar as palavras. Porque as palavras, elas são símbolos usados para comunicação entre nós. Mas elas não são a coisa que se pretende mostrar. Elas são apenas o meio. Estou lançando mão da língua portuguesa, indo na minha memória buscar palavras que são símbolos para pronunciá-las, e vocês que também têm essa mesma língua nas suas memórias, pegam os símbolos e entendem o que eu quero falar. Mas se eu tivesse aqui numa plateia de chineses, o que eu ia falar ia ser completamente sem sentido.
Ou o contrário, se tivesse aqui um chinês falando em chinês para vocês, que não falam chinês, ele ia falar. Seriam sons sem sentido, né? Então a gente precisa saber que a palavra é o meio. Ela não é a coisa que se pretende apontar. E como o local onde ela se encontra instalada, que é a nossa memória, esse palavreado todo está na nossa memória. E também na nossa memória se encontram instalados uma série de condicionamentos que tem a ver com as nossas experiências, com a nossa educação, com as coisas que a gente viveu. Quando você usa uma palavra, ela chama, não só você pode estar usando a partir de um condicionamento seu, como também ela evoca na pessoa que está ouvindo condicionamentos dela. Então, por exemplo, se eu usar a palavra Deus, ela é uma palavra que tem tantas concepções, tanta gente diferente vai pensar tanta coisa diferente sobre essa palavra, que é uma palavra até difícil de ser usada, porque ela pode desviar a observação daquilo que você está tentando apontar, exatamente pelo fato dos condicionamentos que a pessoa tem em razão dessa palavra. Da mesma forma, se eu usar a palavra amor, é uma palavra que vale para tudo, né? Desde uma lanchonete onde tem amo muito tudo isso, né? Até as pessoas que matam por amor, você vai ter de tudo em relação a essa palavra. Então a gente tem que ter muito claro que a palavra não é a coisa, que nós usamos as palavras, mas que o nosso objetivo é a coisa em si que está sendo observada. E essa coisa, ela não depende das palavras, ela é o que ela é. Se uma coisa externa, uma árvore, um objeto qualquer, ele não é isso ou aquilo pelos nomes que eu dou a ele, eu vou dar um nome para a árvore, o chinês vai dar outro, e ela vai ser o que ela é do mesmo jeito. Assim também são essas realidades subjetivas profundas, que demandam um cuidado muito grande com o uso das palavras, exatamente para a gente conseguir olhar para a coisa e não se perder no meio do caminho nos nossos condicionamentos a respeito da própria palavra.